Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos finalizando o capítulo 11º, finalizando mesmo, é o último episódio, agora para valer, que traz o tema Amar ao Próximo como a si mesmo e vem trazer aí 2 psicografias para a gente encerrar as instruções dos Espíritos. Com respeito ao tema caridade para com os criminosos. Será que bandido bom é bandido morto, né? Ou Jesus dizia outra coisa e o Espiritismo nos diz outra coisa? Vamos descobrir, sem demora, a partir desta primeira psicografia. Vamos lá. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas, que são, de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois, mais das vezes, eles não conhecem Deus como conheceis, e muito menos lhe será pedido do que a vós. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo nem sequer como faltas leves considera. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem, mesmo, nas palavras de consolação que lhe aditeis. Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, que Jesus ensinou, também consiste na benevolência de que useis sempre em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai, não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais, a ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. Deveis, aqueles de quem falo, o socorro das vossas preces, é a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável, deve-se expurgar da sua presença a terra, muito branda é, para um ser de tal espécie, a morte que lhe infligem, não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele, se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade, estender-lhe a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas, pelo menos, podeis orar por ele. Assistir-lhe o espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento, se orardes com fé. É tanto vosso próximo, como o melhor dos homens, sua alma, transviada e revoltada, foi criada, como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Essa psicografia foi dada por Isabel de França, em Havre, em 1862. Então, respondendo à minha provocação, não, bandido bom é bandido recuperado, porque quando a gente coloca assim, se você for defender que não haja uma matança generalizada por bandido, as pessoas te colocam a pecha de defensor de bandido. Não é. É que todo mundo tem direito, né, de se defender, longe, não temos mais pena capital, né? Então não faz sentido que isso seja aplicado. Até mesmo porque as justiças
as injustiças sociais sempre sobram para o pobre e para o preto, né? Atiram antes e perguntam depois se ele é bandido. E a gente vê inúmeros casos de condenações indevidas, erradas pela justiça, né? Até, por um reconhecimento de uma pessoa só porque ele é pobre e preto, né? Então, evidentemente que todo bandido deve ser, toda pessoa que comete algum delito tem que ser julgada com o devido direito, democraticamente dado, e condenada. Mas se a gente lembra que o nosso sistema penitenciário ele está com 50% ou mais de pessoas que sequer passaram pelo primeiro julgamento, você entende aí como é que as coisas, como é que o buraco é mais embaixo e nos fazem tentar simplificar dizendo que bandido bom é bandido morto. Todos, até aquele que cometeu o pior crime, são nossos irmãos e que estão num caminho errado. Se a gente entende que há uma reencarnação, há um programa e que ele pode bater cabeça nessa vida, na próxima, uma delas, uma vida, ele vai se arrepender e voltar o caminho. Então, por que a gente não pode ajudar que isso aconteça o mais rápido possível? Se a gente não pode fazer nada materialmente ou como gesto, pelo menos como o Espírito nos diz aí, pelo menos que a gente possa orar, rezar, fazer uma prece por ele, né? Para poder retomar este caminho. E quantos de nós já não fomos criminosos em outras vidas? Ou a gente se acha a última bolacha do pacote especial? Não é bem assim. E é engraçado que a próxima psicografia, que foi dada por Lamennais em Paris, 1862, eu espero que eu não esteja falando errado, se deu em forma de pergunta. Olha só que interessante. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Então tem a pergunta. Acha-se em perigo de morte um homem. Para salvar este homem, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, então, o segundo arriscar-se para salvar? Você entendeu? Então, uma pessoa está em risco de vida. Só que essa pessoa é um bandido, digamos assim. A pergunta é, deve uma pessoa se arriscar para salvar o bandido? Né? Vamos ver a resposta. Questão muito grave esta e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei, na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se um inimigo, deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, a um malfeitor, em suma. Julgais que será somente a morte que, em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado. Talvez, a toda a sua vida passada. Imaginai, com efeito, que, nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que, antes, este se ergue diante dele. A morte, quiçá, lhe chega cedo demais, a reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos, então, ó homens, lançai-vos todos vós a quem a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o a sua condenação e, talvez, esse homem, que teria morrido a blasfemar, se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará, ou não, socorrei-o, porquanto, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração, que vos diz, podes salvá-lo, salva-o. Olha que coisa mais linda, né? Sim, independente do que aquela pessoa, se é boa, se é má, se fez ou que não fez, sim, se está em risco de vida, você sabe o que vai acontecer com ela? A gente não sabe. Pode ser que se arrependa, pode ser que mude toda a sua vida espiritual, pode ser que mude a sua vida terrena. Depois daquele salvamento, vai saber. O que é o certo, mesmo que todo mundo não faça, né? E o que é errado, mesmo que todo mundo faça. Que a gente possa ir dormir hoje com essa lição maravilhosa. Maravilha, assim fechamos o capítulo 11º. No próximo, nós vamos começar a estudar o capítulo 12º, Amai os vossos inimigos, especificamente retribuir o mal com o bem. Eu te espero como sempre, obrigado pela sua presença e até o próximo episódio. Tchau!